Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 11. Mateus, capítulo de número 11. Mateus, capítulo de número 11. Quem encontrou, diga amém. Amém. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instrução aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos podem dizer amém? Amém. Levante o rosto. O texto que eu li, Mateus capítulo de número 11, é um momento sobrenatural de muito poder, de muita ação e de muito trabalho no ministério de Jesus. Agora, para você entender esse texto, eu vou fazer um resumo de algo bem simples, que todos aqui conhecem, já ouviram falar, talvez não consiga explicar como eu vou explicar, mas com certeza, quando eu começar a explicar, você vai ter dentro de você um sentimento: era assim que eu entendia, só não sabia como explicar. Quando a criança vai à escola, logo nos primeiros dias de aula, logo lá pelos seus 6, 7 anos de idade, ela começa a ampliar um conhecimento que ela ganhou dentro de casa. Quando você se relaciona com o mundo, você usa aquilo que a escola chama de 5 sentidos. Diga comigo, diga 5 sentidos. Na escola, principalmente no período cognitivo, aonde a criança está agora ajustando o entendimento do que é isso, a escola treina esses 5 canais de comunicação que cada indivíduo tem: a visão, a audição, o olfato, o tato e o paladar. Através desses 5 sentidos é que você se comunica com o mundo. Quando você diz assim, ou quando você percebe assim, ó, está alto, está baixo. Quem que te falou isso? Ouvido. Então, essa informação faz você regular o som e me faz regular meu tom. É o ouvido quem me diz isso. Visão. Está longe, está perto, tenho que desviar, senão vou bater. Quem te deu isso? Os olhos, a visão. Está quente, está frio, madeira, papel, plástico, vidro, ferro. O tato te mostra. Imagine o que seria do cego sem o tato. Estaria completamente perdido. Cheiro. Está pegando fogo, tem alguma coisa queimando. Cheiro bom. Ih, rapaz, cheiro ruim. Quem é que te disse isso? Olfato. Você consegue perceber que tem um incêndio começando dentro de casa. Eu tenho um pastor amigo que ele perdeu, na época quando viveu no mundo cheirando muito cocaína, ele perdeu toda a sensibilidade do nariz. Ele não sente cheiro de nada, nem fumaça ele percebe. Já foi surpreendido por incêndios várias vezes, por não perceber o cheiro da fumaça. Ele convive com isso pela vida que levou no mundo. Quando você toma alguma coisa azeda, amarga, o paladar lhe diz que você está com alguma coisa diferente na boca.
É assim que você se defende, é assim que você anda, é assim que você enxerga, é assim que você vai, é assim que você pega, é assim que você se relaciona com o mundo. Chamado 5 sentidos. No mundo da fé, quando você vem aqui, por exemplo, agora, você também tem canais de comunicação com Deus. E no mundo da fé, esses canais se resumem em 3. No mundo natural, você tem a visão, a audição, o olfato, o tato e o paladar. Mas no mundo da fé, no mundo da sua emoção, essa fé que você traz para a igreja, você tem 3 canais para viver um milagre. De cada um deles você tem um pouco, mas um é que define quem você é. Você nunca se perguntou por que o poder de Deus é forte na vida de alguns, quase sempre a minoria, e numa grande maioria não? Você nunca se perguntou por que o Senhor só alcançou ele? Por que o Senhor só alcançou ela? Tem gente que chorava o dobro do lado, mas o Senhor curou o outro lado. Tem gente que acreditava 10.000 vezes do jeito dele lá, mas o Senhor pega alguém que entrou na igreja pela primeira vez e o curou. E o transformou. Por que essa diferença? Porque conforme o que você tem como recepção do milagre, é que vai trazer um milagre para você. Quais são esses canais? São 3. O visual, o auditivo e uma palavra esquisita, diferente, chamada sinestesia. É o sinestésico. Essa é a palavra que a psicologia usa para justificar o tato no mundo da emoção. Quando você diz assim, eu sinto alguma coisa, sente da onde? Você está pegando? Não, eu sinto aqui dentro, mas como? Que sentimento é esse? É chamado de sinestesia. É o sentimento no mundo da emoção. Aqui esta noite nós temos esses 3 grupos de pessoas aqui. Aqui estão os visuais, aqui estão os auditivos e aqui estão os sinestésicos. Pastor, isso aí que o senhor está falando, isso é aula de faculdade? De onde o senhor tirou isso aí? Que confusão é essa? Não, está na Bíblia, no texto que eu li. É apenas o capricho de entender a linguagem para te ensinar. Veja, a Bíblia diz que João estava no cárcere, preso. Sabe quem é esse João? Aquele que no Jordão disse, logo após batizar Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a ele seguir. Esse mesmo Jesus está agora preso, esse mesmo João está agora preso, ouvindo falar dos feitos de Cristo, e ele tem a capacidade de dizer, vai lá ver se é ele mesmo. Aquele que devemos esperar, ou será que outro virá? E aí você me pergunta, mas espera aí, será que João desviou? Como é que pode João dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e depois, só por causa de uma prova, um cárcerezinho, uma prisãozinha, já duvidar do seu Senhor, ao ponto de dizer, vai lá ver se ele é ele mesmo. Se é ele aquele quem eu testifiquei. Por quê? Porque aqui começam a se definir as pessoas de um culto como esse. A Bíblia diz que ele mandou 2 dos seus discípulos para ver se Jesus era Jesus. Quem é João? João é o auditivo, é aquele que ouve falar. Olha, eu já ouvi falar que Jesus cura, eu já ouvi falar que Jesus transforma, eu já ouvi falar que Jesus liberta, eu já ouvi. Tem gente que só ouve, mas nunca vive milagres. Ele ouve falar dos outros, ele simplesmente ouve. Tem gente que tem o lado auditivo, o lado do ouvido, que só vem para ouvir. Olha, essa mensagem é diferente, eu nunca ouvi, gostei. Tem pessoas que usam o ouvido para ser crítico, para ser incrédulo, para ser ateu, para resistir. Olha, eu quero ouvir, hein? Tem que me convencer. Me convença, me prove, porque senão para mim não serve. Tem gente que vem à igreja apenas para ter prova
mas só fica com as provas. O milagre ele não leva de jeito nenhum. Outras pessoas são aquelas que vêm para ver. Quero ver o que vai acontecer aí. Quero ver. Se eu não ver, para mim não serve. Eu vim aqui para ver. São os discípulos de João que chegam lá e dizem: ei, o Senhor é Jesus? O Senhor é o Senhor mesmo? E Jesus responde assim: vê. Vejam e conte para João o que vocês estão vendo. Conte para João o que vocês estão vendo. Se vocês vieram aqui só para ver e João só precisa ouvir, então conte para João aquilo que vocês estão vendo. Aleluia. Em contrapartida, nós temos o terceiro grupo. Qual é o terceiro grupo? Aqueles que estavam recebendo. Então fica assim: conte para João, que só quer ouvir, o que vocês estão vendo, que aquela multidão está recebendo, enxergando, saltando, pulando, correndo, liberto, transformados, abençoados, e até os pobres estão sendo anunciado o evangelho, está sendo anunciado o poder de Deus. Diga para João: quando nós estamos aqui nesta casa de oração, e eu sei que a expectativa é grande para um milagre, quando eu digo assim, Jesus está aqui, aquele que só vem para ver, ele faz assim: aonde? Aonde? Aí eu digo, Jesus está aqui. Aí aquele que só vem para ouvir, ele diz: mas como aqui? De que jeito aqui? Me prova, me convença, me dê palavras que me convença. Mas quando eu digo Jesus está aqui, aqueles que vieram para receber, eles já dizem assim: ai, ele acabou de passar aqui, pastor. Eu sinto a mão dele sobre mim aqui agora. Eu não duvido não, pastor, que essa presença gloriosa é a glória dele que me envolve. Eu estou sentindo que os meus ossos, pastor, a minha carne está sendo tocada pela mão daquele que vive e reina para sempre. Quantos aqui acreditam que esta é uma noite em que Jesus passará mais uma vez por aqui? Aqueles que vêm só para ver, você diz: a mão de Deus está tocando este lugar. E ele diz: aonde? Cadê? Gente, a mão de Deus está tocando este lugar. Mas como? Se Deus é espírito, se Deus é luz, é o auditivo, tem que convencer ele. Mas quais são os vernáculos bíblicos? O que a teologia sistemática me garante? Qual é a argumentação desse último tempo? Ele apenas é um espírito. A glória de Deus não pode estar aqui. A glória de Deus nos mataria. Como é que a mão de Deus está aqui? Aí aquele que fica para ver, só quer ver. Aquele que fica para ouvir, só quer ouvir. Mas aquele que vem para receber, ele já está dizendo: é Deus tremendo, é Deus tremendo. Tu é tão grande, mas cabe dentro de um coração como o meu. A tua glória é tão poderosa, mas já invade a minha vida esta noite. E aí que a presença de Deus é testificada sobre nós. Deixa eu te perguntar: Jesus está com a sua mão de poder voltada sobre nós esta noite. Se você veio só para ouvir, e se você veio só para ver, eu lamento muito, porque daqui a pouco algumas pessoas que vieram para receber serão abraçados pela presença de Jesus, serão tocados pelo seu poder. Ei, ainda há tempo de você mudar de lugar. Você não precisava ter vindo. A casa está cheia, o templo ficou quente, os ventiladores não estão vencendo. Você podia ter ficado em casa, você não tinha que ter vindo, mas veio. Já que você veio, aproveita. Já que você veio, faz direito. Já que você veio, presta um culto direito. Já que você veio, faz Jesus parar no meio da multidão agora, tocando-lhe a orla dos seus vestidos. Faz Jesus parar, chamando-lhe pelo filho de Davi. Oh, aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Quantos sentem comigo também? Dentro de alguns minutos eu vou estar orando para Jesus tocar a sua vida. Eu quero lhe dar 4 coisas importantes que você precisa saber a respeito de um milagre. Fecha os teus olhos um pouquinho. Espírito Santo, passe em revista esse povo agora.
E procure aqui aqueles que vieram porque precisam de um milagre. Espírito Santo, alguns aqui estão só de passagem. Eles vieram ver para ver como é que é esse pregador que veio do Paraná. Eles estão aqui apenas para passar um tempo. Estão por aí, Senhor. Mas Espírito Santo, tem alguns crentes aqui que vieram porque precisam de teu poder, desesperadamente do teu poder. Espírito Santo, passa em revista agora e encontra um coração quebrantado e contrito, coração que Deus não despreza. Encontra aquela alma desesperada agora, que desde que colocou os pés aqui, ele declarou que não sai daqui sem ser tocado pela sua presença. Vai na direção dele agora e aumenta-lhe a fé para esta noite. Arabaxamantureia das ceras. Aleluia, aleluia. Espírito Santo, vai tocando os ossos, vai tocando os órgãos, vai tocando os nervos, vai tocando o sangue, da cabeça aos pés agora. Começa a glorificar o nome de Jesus na vida daqueles que precisam de Jesus. Começa a tocar a raiz do câncer, da paralisia total ou parcial, da cegueira total ou parcial, do derrame, da sequela do AVC, das artérias obstruídas, do coração cansado, dos pulmões que estão agora obstruídos e feridos, da coluna, dos rins, do estômago. Vai agora, Espírito Santo, aonde houver um homem e uma mulher cheio da esperança, toca ele esta noite e dá testemunho para o milagre agora. Ai, era maçora bacantu e barradariaço. Aleluia. 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 Rabandai que da sora bagando rebaixé. Já tem gente dizendo, não estou entendendo nada. Outros estão dizendo, eu não estou vendo nada. Mas alguns estão dizendo, eu já estou sentindo é tudo. Jesus, manda tudo que eu puder aguentar. Manda toda a glória que eu puder suportar. Manda a tua presença sobre mim agora. Eu quero recebê-lo esta noite para o milagre. Recebe o que do céu está descendo sobre nós. Aleluia. 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 Escute o que eu vou lhe dizer. Existem 4 coisas que você precisa considerar para o milagre. Primeiro, você precisa ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Primeira epístola, ou a epístola de Tiago, capítulo 4. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus sem fé é como a onda do mar, agitada de um lado para o outro. Ele pensa que consegue alcançar as coisas que vem buscar em Deus, mas ele não consegue. Aleluia. Quantos estão aqui na esperança de um milagre? Quantos estão na esperança de um milagre? A epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 6 diz: peça, porém, com fé, sem nada duvidar. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense esse homem que receberá alguma coisa. Ele não receberá nada.
A epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 6, é uma resposta para muita gente aqui. Quando você se aproxima de Deus, se aproxime crendo que Ele é capaz de fazer. Mas você não pode só se aproximar com fé. Fé tudo é, mas você precisa ter uma atitude, porque a segunda coisa que você precisa ter em mente é que você tem que liberar a sua fé. Diga comigo, eu preciso me aproximar de Deus com fé. E eu preciso liberar a minha fé. Eu não posso duvidar. Eu não posso temer. Eu preciso liberar a minha fé. Você precisa ter atitudes de fé. Você precisa reagir em atitude de fé. Você precisa ter atitudes que vão além da atitude sobrenatural de somente crer. Eu estava ministrando numa cidade no estado do Espírito Santo chamado Cariacica. Nós estávamos ministrando, era uma noite cheia, muita gente. E à minha esquerda, assim, nessa direção, lá atrás, tinha uma moça por nome de Vanessa. Essa menina tinha naquela época 19 anos. Com 16 anos ela comeu uma comida que fez mal, deu uma congestão. Ela foi para o ponto-socorro, aplicaram um medicamento errado nela. Lesionou uma parte do cérebro e ela perdeu o movimento das pernas. Faziam 3 anos já. Naquela noite nós estávamos pregando sobre fé, não duvide. Tiago 1:6. Peça com fé sem nada duvidar. Não deixe a dúvida na sua mente, mas tenha atitude. Eu lembro que eu mencionei a passagem dos leprosos que se aproximaram de Jesus dizendo, o Senhor pode nos curar? E Jesus disse, ide mostrai-vos a sacerdotes. E indo eles pelo caminho ficaram são. Jesus está dizendo, se vocês acham que eu posso, vai para o ato de purificação. Que você já vai estar limpo. Você já vai estar purificado, já vai estar transformado. Enquanto eu ministrava sobre fé liberada, enquanto eu ministrava sobre ter atitudes para impactar o mundo espiritual com a sua fé, eu ainda não estava orando, eu ainda não estava clamando por fé, eu não estava fazendo a oração da fé junto com os demais. De repente o Espírito Santo falou com aquela moça dizendo, Vanessa, levante-se dessa cadeira e comece a andar. E eu estava falando sobre fé, ministrando sobre fé. Aí ela disse lá em oração, Espírito Santo, o pastor ainda está pregando. O senhor sabe que eu não ando. Se eu me impulsionar daqui, eu vou cair. E vai ser uma vergonha para todos. E eu continuava